E a quarta-feira foi de forte sinalização de Arthur Lira a pauta da saidinha, encabeçada por Guilherme Derrite, que por hora está como deputado, ele que é o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo. Então a gente volta a chamar a repórter Janaina Camelo. Ô Janaina, depois do almoço na residência oficial, o presidente da Câmara foi às redes sociais e publicou a foto do encontro. Qual o recado que ele manda com essa postagem, hein? Pois é, Thiago, foi isso mesmo. O recado é de que essa pauta, de fato, terá seguimento aí na Câmara dos Deputados nos próximos dias, né? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele é um grande defensor aí desse projeto de lei das saidinhas. Então, nessa foto, ao lado aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Guilherme Derrite, que recentemente se licenciou aí do cargo de secretário de Segurança de São Paulo, justamente para voltar ao seu mandato na Câmara dos Deputados e relatar esse projeto de lei, Arthur Lira disse aí no texto dessa foto que a conversa foi muito proveitosa. Tanto que essa licença de Guilherme Derrite, do cargo de secretário de Segurança, foi um pedido do próprio presidente Arthur Lira, porque Derrite foi quem relatou esse projeto quando ele passou na Câmara dos Deputados, isso em 2022. Depois esse projeto veio para o Senado Federal, também foi aprovado por aqui, mas como os senadores fizeram mudanças, então ele agora volta para a Câmara de novo a analisar. Ontem, o presidente Arthur Lira, ele já tinha avisado aos líderes numa reunião que ele votaria, que ele pautaria esse projeto de lei na semana que vem. E aí, durante esse almoço de hoje, ele confirmou aí que ele vai colocar essa proposta na pauta da sessão da próxima quarta-feira. A tendência é que seja aprovada, assim, no plenário da Câmara, mas a resistência, Thiago, no Palácio do Planalto, que pode acabar vetando esse projeto. E para não perder a viagem, além do PL das saidinhas, o governador Tarcísio de Freitas também debateu com Lira a questão da dívida do Estado com a União. O que você destaca para nós, Janaina? Foi sim, Thiago, ele falou com o Arthur Lira sobre isso, porque o Congresso pode vir a discutir aí um projeto de lei tratando sobre a renegociação da dívida dos estados. Antes dessa reunião com o Arthur Lira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele esteve com o ministro Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, justamente falando aí sobre a renegociação da dívida do estado de São Paulo, que já soma aí mais de 278 bilhões de reais. E aí ficou decidido que o Ministério da Fazenda vai apresentar uma minuta de um projeto de lei tratando sobre a renegociação da dívida dos estados. Essa proposta, o ministro da Fazenda vai apresentar ao presidente Lula. Se o presidente Lula concordar, der o ok, então o ministro apresenta e discute essa proposta com os governadores envolvidos e aí, havendo concordância, então o governo envia um projeto de lei tratando da renegociação, mudando as regras, né, para a renegociação da dívida dos estados, e isso até, no máximo, fim deste semestre. A proposta levada por Tarcísio de Freitas ao ministro Fernando Haddad é exatamente a mesma reivindicação dos outros estados. É a mudança do indexador dessa dívida, ou seja, que seja retirada aí a correção monetária do contrato do débito, que é indexada aí a taxa de juros Selic hoje, né, e que os estados dizem que, por conta disso, acaba que essa dívida vai crescendo cada vez mais. Então, a gente falou com o ministro, com o governador Tarcísio de Freitas, ao final dessa reunião no Ministério da Fazenda. Vamos ouvir o que ele disse. A ideia foi ter uma indexação que acompanhasse o crescimento de longo prazo da economia brasileira, então 3% ao ano. A Fazenda vai fazer uma outra proposta, então está vendo quais são as balizas para que a gente vai sentar para ver quais são as balizas da proposta da Fazenda. Eu tenho certeza que a gente vai chegar no meio termo. E aí, lembrando, Thiago, que na semana passada, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também de Minas Gerais, Romeu Zema, também estiveram aqui em Brasília, conversando com o ministro Fernando Haddad sobre esse assunto. Os estados do Sudeste, junto com o Rio Grande do Sul e com Goiás, são os estados que têm as maiores dívidas públicas, né? As dívidas com a União. Mas somente o estado de São Paulo não aderiu aí ao regime de recuperação fiscal, que é o que dá facilidades aí aos estados ao pagamento dessa dívida, em troca aí de que os estados adotem medidas econômicas severas. Tarcísio de Freitas disse que São Paulo paga anualmente 21 bilhões à União dessa dívida, mas que essa negociação, mesmo que o estado não faça parte aí do regime de recuperação fiscal, que essa negociação é importante para que o estado seja capaz de fazer investimentos.
Tiago, é isso, os estados tentando essa renegociação com o governo federal. Janaína Camelo de Brasília. Agora eu passo para o Cristiano Vilela. Vilela, falando sobre a saidinha temporária dos presos. De qualquer forma, uma foto com o Arthur Lira mostra que o presidente da Câmara está apoiando essa alteração. Exatamente, isso fica evidenciado. E hoje em dia, o fato é que hoje em dia, no contexto político que nós temos, nenhum político de voto, de uma forma geral, se coloca contrário a isso. Hoje, a opinião da população, a posição que é externada pela população, ela é no sentido de se acabar com a saidinha. Aliás, as medidas de maior rigor na área de segurança pública hoje são apoiadas. E por que motivo? Porque o país está vivendo uma crise de segurança pública e muito pouco é feito, especialmente pelo governo federal, pelos governos estaduais. Então, medidas como essa acabam tendo um forte impacto na população. E diante dessa popularidade toda, Arthur Lira não é bobo nem nada, acaba realmente fazendo esse trabalho aí junto à torcida, né? E rapidamente, Dora, você falava que o governo não está ou dando apoio ou sinalizando qualquer indicativo em relação a essa proposta, mas se o Congresso aprovar, aí o governo pode vetar, aí tem a derrubada do veto, essa história a gente já conhece. Pois é, o Bruno traz essa possibilidade aí, trouxe na reportagem dele, de que o governo possa vetar. Mas o ideal seria, tudo bem, o governo não quer entrar nesse dilema, mas, olha, um assunto como esse, relativo à segurança pública, seria fundamental que o governo entrasse, expusesse a sua posição por intermédio dos seus representantes no parlamento, fizesse valer essa posição, enfim, entrasse no embate para depois resolver. Agora, deixar para lá, para depois vetar, desfazendo uma decisão do Congresso na qual ele não se empenhou para manter a sua posição, realmente é um caso de omissão. E aí o governo não pode reclamar. Sabe, fica tentando se escapar por incapacidade de fazer um enfrentamento que possa ser vitorioso, acaba se omitindo. E aí caímos nessa história que, como você disse, a gente já conhece. Veta e o Congresso derruba o veto e isso é contabilizado como derrota do governo.